E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula, agora um novo capítulo, o capítulo 7. Vamos estudar a célula e a unidade da vida, pessoal. Essa aula aqui, ela vai ser mais de uma parte, ela vai ter uma continuação, porque célula é um conteúdo um pouco extenso, ok? Então célula, a unidade da vida, vai ter aí no mínimo 2 aulas, ok? Então novo assunto, bora lá. Capítulo 7. Pessoal, onde será que começa a vida? Então, tudo começa de algum lugar. Por exemplo, para construir uma casa, eu começo com um tijolo. Então, tudo começa do começo. Tudo tem um ponto de partida. Inclusive a vida. A vida, ela também tem um ponto de partida. Mas qual será, pessoal, o ponto de partida da vida? Nós sabemos que numa casa, por exemplo, numa casa, a sua casa, a minha, enfim, em qualquer construção, nós temos aqui o bloco como ponto de partida. Então, por exemplo, a sua casa ela é formada aí de vários blocos. Os blocos se juntam, formam uma parede. As paredes se juntam, formam um cômodo. Os cômodos se juntam, formam uma casa. Mas na vida, como será que a vida ela é formada, pessoal? E aí, para começar, a vida ela é formada pelas células, pessoal. Então, o bloco está para a casa, assim como as células está para os seres vivos. Então, as células, ela aí vai formar os seres vivos. A gente vai ver daqui a pouco que ela é aí o nosso começo, é onde começa a vida, ok? E aí, como é que, professor, como é que surgiu, como é que foi a descoberta das células? Quem descobriu? Como que surgiu? Vamos ver como é que funciona. Ó, primeiro foi o cientista inglês Robert Hooke. Ele observou aí em um microscópio adaptado com 2 lentes sobrepostas. Então esse cientista aqui, o inglês Robert Hooke, ele criou aí um microscópio com 2 lentes sobrepostas, ok? E aí ele criou esse microscópio, ele começou a observar várias coisas. Uma das coisas que ele observou foram as cortiças. Para quem não sabe, as cortiças é aquelas rolinhas que a gente tampa vinho, enfim, aquelas rolinhas ali feitas de madeira, ali uma cortiça. Então ele começou a observar as cortiças e aí ele era muito curioso e ele cortou as cortiças em pequenos pedaços e ele começou a observar que existiam pequenos compartimentos nesses pedaços. Esses compartimentos ele chamou de célula. Por quê? Célula significa quarto ou pequeno compartimento. Então, graças a ele observar pequenos compartimentos nos pedaços de cortiça, ele deu o nome de célula, porque célula é quarto ou pequeno compartimento, ok? E aí tudo isso graças a um microscópio. Então, as células elas são vistas aí a microscópio. Eu não consigo enxergar uma célula a olho nu. Eu preciso aqui de um microscópio e o ponto de partida veio com o cientista inglês Robert Hooke, ok? E aí, gente, seguindo, existe aí uma linha do tempo sobre a teoria celular. Então, Robert, ele deu início a essa teoria celular, ele descobriu as células, ele observou as células. E aí tem uma linha do tempo que vai nos falar aí sobre a evolução da teoria celular. Então, depois de Robert Hooke, aqui, a gente vai ter em 1838 o Mathias. Ele falou, Mathias, em seus estudos, que as células compunham todos os vegetais. Então, para Mathias, com base em Hooke, ele falou aí que as células compunham todos os vegetais, porque a cortiça ela é de origem vegetal. Então, se ele observou que na cortiça existiam células, o Mathias deduziu nos seus estudos que as células existiam aí em todos os vegetais. Mais para frente, praticamente um ano depois, em 1839, o Theodore ele falou que não. Ele falou que a célula compõe todos os seres vivos, animais, vegetais, protozoários, bactérias, enfim. Ele afirmou que célula era composta por todos os seres vivos e não apenas os vegetais, como dizia o Mathias. Mathias falava que eram os vegetais. Já o Theodore falava que eram todos os seres vivos. E em 1858, o Rudolf ele falou que as células são originadas a partir de células já existentes. Então aqui
é a teoria celular. O Rudolf, ele falou, nos seus estudos, que as células, elas são originadas a partir de células já existentes, ou seja, para criar uma célula, eu preciso ter outra célula que já existe. Então, essa linha do tempo aqui, ela vai mostrar para a gente a evolução da teoria celular. Começando aqui com o Hooke, observando as cortiças, depois vem para o Matias, que fala que as células, elas compõem todos os vegetais, depois vem para Theodor, que fala que não, que compõe todos os seres vivos, e para finalizar, tem o Rudolf, que fala que as células se originam de células já existentes. Mas afinal, professor, o que é uma célula? A célula, ela é uma unidade estrutural, ou seja, ela vai compor aí todos os seres vivos. Ela compõe a estrutura de todos os seres vivos. Os seres vivos são formados por célula. A célula é a menor parte aí dos seres vivos. É o elemento estrutural que dá estrutura aí aos seres vivos. Ou seja, assim como o bloco é a menor parte de uma casa, as células é a menor parte de um ser vivo. Quando você junta vários blocos, você tem uma parede. Quando você juntar várias células, você vai ter um tecido. E por aí vai ver nos próximos capítulos como é que isso funciona. Mas a princípio, saiba que a célula é a menor unidade estrutural de um ser vivo, ok? Unidade funcional. A célula, ela é uma unidade funcional. Todos os seres vivos possuem células e, pessoal, ela desempenha funções essenciais para a manutenção da vida. Então, as células, elas vão desempenhar funções que são essenciais para a manutenção dos seres vivos. E, por fim, é uma unidade genética, porque as células, elas guardam aí o material genético que são passados de gerações em gerações. Ou seja, a célula, ela vai guardar o material hereditário que passa de pai para filho, ok? Então é muito importante lembrar que a célula é estrutural, funcional e genética. Seguindo mais uma vez, eu posso classificar, pessoal, os seres vivos em dois tipos de acordo com as suas células. Primeiro, eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. Observem aqui a imagem. Os seres unicelulares, como o nome já diz, são formados apenas por uma célula. Então, uni vem de um, celulares vem de célula. Ou seja, os seres unicelulares são formados por apenas uma célula. Por exemplo, as bactérias. Já os seres pluricelulares são formados por mais de uma célula, por várias células. Pluri vem de muitos, plural, muitos. Uni vem de um, pluri vem de muitos. Ou seja, os pluricelulares vão possuir aí várias células. Por exemplo, os animais, as plantas e por aí vai, pessoal, ok? Então, unicelulares, uma célula, bactéria. Pluricelulares, várias células, plantas e animais, incluindo seres humanos que são animais, ok? E aí, gente, eu também posso classificar a célula em outra categoria, em relação ao seu material genético, a como ele está organizado. Ela pode ser procariótica ou eucariótica. Professor, qual é a diferença? Bora lá. Aqui eu tenho duas células. Uma célula procariótica e uma célula eucariótica. A célula procariótica é a célula de uma bactéria. Nesse tipo de célula, a célula procariótica, o DNA, o material genético, ele está espalhado dentro da célula. Ele está aqui, espalhado dentro da célula. Na célula eucariótica, o material genético está no núcleo. Então, na eucariótica, eu vou possuir um núcleo que vai guardar o material genético. Então, a principal diferença de uma célula procariótica para uma célula eucariótica é a presença de um núcleo. Na célula
procariótica, eu não vou ter um núcleo. O DNA, o material genético, ele vai estar disperso por toda a célula. Olha aqui, esse azulzinho aqui é o material genético. Ele está espalhado, disperso por toda a superfície da célula. Ela é procariótica. Na eucariótica, eu vou ter um núcleo e o material genético vai estar dentro desse núcleo protegido. Ok, pessoal? Então essa é a principal diferença da procariótica, que é essa, para a eucariótica. As células procarióticas são encontradas em animais, em bactérias. As eucarióticas são em animais e plantas. Beleza, pessoal? Percebam o seguinte, que essa célula aqui, a eucariótica, ela possui diversas estruturas. Estão vendo? Ó? Tem núcleo, tem membrana plasmática, enfim, são algumas estruturas que nós vamos ver a partir de agora. Essa célula tem três principais estruturas, que é o núcleo, a membrana plasmática e o citosol. Então aqui são as três principais composições de uma célula. A gente vai ver aqui cada um deles a partir de agora. Vamos começar aqui, pessoal, pela membrana plasmática. Como o nome já diz, membrana, ela é uma película fina que cobre a célula. Como se fosse aqui, ó, essa imagem. Esse laranjinha aqui é a célula e essa película transparente é a membrana plasmática. É uma membrana que vai cobrir a célula, ok? Então, membrana plasmática é a primeira unidade que nós iremos estudar agora. Ela é uma membrana, uma película fina que vai cobrir a célula. Ela tem função de proteger a célula. Então, gente, ela tem aí algumas funções. A principal é proteger a célula. Vamos ver quais são as outras. Então, delimitar e proteger as células. Ou seja, ela vai delimitar o corpo da célula. Ela vai dizer, ó, até aqui é a célula. E ela vai proteger a célula. É como se a membrana plasmática ela fosse aí as paredes de um castelo. Então, é como se a célula ela fosse um castelo, uma fortaleza, cheio de coisas lá dentro, cheio de tesouros. E a membrana plasmática é a parede desse castelo. Ela vai proteger a célula. Ela também vai controlar o acesso das substâncias. Ela vai controlar a membrana, ela vai controlar quem entra e quem sai da célula, pessoal. Por isso o nome permeabilidade seletiva. Permeabilidade é de penetrar, é de entrar, de permear. Seletiva é de selecionar. Então, sempre que vocês ouvirem falar permeabilidade seletiva, associe a controle, a deixar sair ou deixar entrar. Então, tudo que entra na célula ou tudo que sai dela é porque a membrana plasmática deixou, ok? Então, a principal função são basicamente duas: proteger as células e permeabilidade seletiva. Ela vai controlar aí quem entra e quem sai. E aí, pessoal, de acordo com quem entra ou com quem sai, então o composto, a substância que vai entrar e sair, pode ser o transporte de dois tipos: o transporte passivo e o transporte ativo. Ou seja, o transporte passivo é quando não há gasto de energia. É quando as substâncias, os compostos, eles entram e saem aí da célula sem gastar energia. Já o transporte ativo vai haver o gasto de energia. É quando as substâncias elas entram e saem da célula sem aí gastando energia. Ok? Então aqui é a membrana. E aí, pessoal, aqui é um meme para ilustrar. Esse meme é muito famoso, não sei se vocês conhecem, é o vai para onde. Esse vai para onde é como se fosse a membrana. Então esse bonequinho aqui é como se ele fosse a membrana plasmática e ele vai controlar quem entra e quem sai da célula. Então imagine só que se a célula fosse um castelo, esse bonequinho seria o segurança e iria perguntar toda vez que uma substância, que um composto, estivesse na porta do castelo para entrar na célula, ele ia perguntar, vai para onde? Então a membrana plasmática ela vai controlar aí quem entra e quem sai da célula, ok? Seguindo, pessoal, aqui é um modelo que representa a membrana plasmática. Então o modelo mais aceito
é o modelo de mosaico fluido. Então aqui ele vai mostrar para a gente imaginar como é formada a membrana plasmática. Então a membrana plasmática ela é formada aí de várias proteínas seguida de duas camadas de fosfolipídios. Essas substâncias aqui, que parece um alfinetezinho, ó, tem a cabecinha azul e o corpinho preto, é chamado de fosfolipídio. É uma camada de gordura. Então, a membrana plasmática ela é formada basicamente por proteínas. Estão vendo? Proteína, envolvidas por duas camadas de fosfolipídios. Então, essa membrana ela vai envolver aí as nossas células, ok? Seguindo, pessoal, a próxima estrutura fundamental da célula é o citoplasma. O citoplasma ele é aí a maior região da célula. Ele fica entre a membrana plasmática e o núcleo. Então aí é uma região gelatinosa, é um composto aqui, ó. Essa parte laranja aqui, ele é o citoplasma. O citoplasma ele é um composto gelatinoso formado aí por hialoplasma ou citossol. Então esse composto aqui gelatinoso, ele vai ter várias funções. Entre elas é o que? Ele vai aí comportar as organelas da célula, vai garantir movimento e transporte. Ele vai permitir aí que as organelas elas se movimentem na célula e que elas transportem substâncias. Então é como se fosse uma estrada. Então o citoplasma é como se fosse uma estrada que vai permitir aí o transporte de substâncias dentro da célula, dentro dela, ok? E nós vamos ver que ele vai abrigar aí diversas estruturas. Essas estruturas são chamadas de organelas. São como se fossem os órgãos da célula. Coração, pulmão, rim, fazendo uma associação aí bem a grosso modo, ok? Então, o citoplasma ele é aí como se fosse uma estrada que vai comportar os órgãos da célula e vai permitir o movimento e o transporte de substâncias entre uma organela e outra. Ele é formado aí por uma substância gelatinosa chamada hialoplasma ou citossol. E seguindo aqui, vamos começar a estudar as organelas que estão presentes na célula. A primeira é a mitocôndria, pessoal. A mitocôndria, ela possui esse formatinho aqui, ó, parecendo aqui um plâncton. Enfim, ó, esse formatinho aqui, desse formato. E ela é responsável pela respiração celular. Fazendo uma comparação, a grosso modo, é como se a mitocôndria fosse o nosso pulmão. Então a mitocôndria ela é o pulmão da célula. Ela vai aí ser responsável pela respiração celular. A mitocôndria ela é a organela responsável por fazer a célula respirar. E como que ela faz isso, professor? Através do oxigênio que nós respiramos e também da glicose que nós comemos dos alimentos. Ou seja, ela também é responsável pela energia das células. Então essa respiração celular, ela vai dar energia para a célula. E ela consegue aí obter essa energia através da glicose que está presente nos alimentos que nós comemos e através do oxigênio que nós respiramos. Então, a respiração celular ela é feita aí pela glicose dos alimentos que nós comemos e pelo oxigênio que nós consumimos. Isso vai permitir a mitocôndria a fazer a respiração celular que vai levar para a célula energia. Então, é por isso que quando você não come direito, não se alimenta bem, fica muito tempo sem comer, você fica fraco, porque a sua célula ela não vai ter energia, aí não vai ter glicose para quebrar e transformar em energia. Seguindo, pessoal, aqui ó, é um desenho, é um modelo de como é que funciona uma mitocôndria, ou seja, aqui. Seguindo, pessoal, temos os ribossomos. Os ribossomos possuem mais ou menos essa estrutura aqui, ó. Eles são as organelas que têm por função, por finalidade, a síntese de proteína. Ou seja, os ribossomos, eles vão aí, pessoal, fabricar, sintetizar proteínas. Então, a organela responsável aí
por sintetizar as proteínas são os ribossomos, e eles podem aparecer tanto isolados, então eles podem aparecer sozinhos aqui, ó. Então aqui eles podem estar sozinhos, ou eles podem aparecer, pessoal, aí presentes no retículo endoplasmático. Então essa organela aqui, ela pode estar sozinha em algum canto da célula, por exemplo, aqui, enfim, ou ela pode aparecer no retículo endoplasmático, mas sempre associada. Bora lá. Vamos voltar aqui e associar a função de cada estrutura da célula. Primeiro, membrana plasmática. Ela vai proteger a célula e vai o quê? Selecionar quem entra e quem sai. Mitocôndria, ou citoplasma, é um material gelatinoso que vai permitir aí o transporte de substâncias dentro da célula. Mitocôndria é responsável pela respiração celular, por obter energia para a célula. Ribossomos, eles aí vão sintetizar as proteínas. Então vão aí aprendendo a função de cada organela. Próximo é o retículo endoplasmático, pessoal. Então esse aqui, ele é o retículo endoplasmático. Qual é a sua função, pessoal? É o transporte e a distribuição de substâncias pelo interior da célula e fora dela. Então o retículo endoplasmático, ele vai ser responsável aí pela distribuição e pelo transporte de substâncias fora e dentro da célula. Lembra que eu falei para vocês que os ribossomos, ele pode estar aí no retículo plasmático? Aqui, ó, ribossomos. Então, alguns ribossomos, eles estão presentes no retículo endoplasmático e outros não. Mas a principal função desse retículo aqui é o transporte de substâncias dentro e fora da célula, ok? Seguindo, o retículo ele pode ser dividido aí em dois. O primeiro é o retículo endoplasmático liso ou o não granuloso, e o segundo é o retículo endoplasmático granuloso ou rugoso. Então são dois tipos aí de retículo endoplasmático. Vamos ver cada um deles. O primeiro, ele possui sistema de túbulos sem a presença de ribossomos nos seus canais, ou seja, o primeiro retículo endoplasmático é o liso. Ele não possui ribossomos e ele é capaz de produzir algumas substâncias como o colesterol. Então lembre disso. Sempre que vocês ouvirem retículo endoplasmático liso, lembre que ele não tem ribossomos e ele consegue produzir algumas substâncias como o colesterol. Já o retículo endoplasmático granuloso, ele contém túbulos achatados, como se tivesse aspecto de grânulos, pois existem muitos ribossomos ligados à sua membrana. Então a diferença entre o retículo endoplasmático liso e o rugoso é a presença de ribossomos. O liso não tem ribossomos, o rugoso ele vai ter ribossomos. É aonde ocorre a maior produção de proteínas. A maior produção de proteínas está no retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, ok? Seguindo aqui, pessoal, temos o complexo de Golgi. Então, essa estrutura aqui, como se fossem várias bolsinhas achatadas, empilhadas uma em cima da outra, é o complexo golgiense ou complexo de Golgi. Tem a função de armazenamento e secreção das substâncias recebidas. Ou seja, toda vez que a célula recebe uma substância, ela vai ser armazenada aqui no complexo de Golgi. Ele também vai armazenar ou ele pode excretar substâncias que a célula ela aí recebeu, ok? Além de ser responsável pela formação dos lisossomos. Então não confundam, ribossomos é uma coisa, lisossomos é outra coisa. Então o complexo de Golgi é como se fosse de fato bolsas que vai armazenar tudo aquilo que a célula recebe. Ele vai armazenar e vai excretar. Então sua principal função é essa. E ele também, pessoal, é aqui
onde existe a produção de lisossomos. Lisossomos são outras organelas que nós iremos ver agora, daqui a pouco. Então, bora lá. Próxima, centríolos, pessoal. Os centríolos são organelas não envolvidas por membrana que possui uma estrutura em forma de cilindro. Então, os centríolos, eles não são envolvidos por membrana e eles possuem aí uma estrutura em forma de cilindro. Pessoal, cada centríolo é formado aí por um grupo de 9 microtubos associados em 3. Como assim, ó? Bora lá. Então, eu tenho aqui, ó, 9 grupos de 3 microtubos proteicos. Então, eu vou ter 9 grupos de 3 microtubos. Como assim, professor? 1, 2, 3 microtubos. Tenho um grupo. 1, 2, 3 microtubos. Tenho outro grupo. Eu vou ter aqui 9 grupos destes formados por 3 microtubos. Então, os centríolos, pessoal, eles vão participar aí da divisão celular. Mais para frente, a gente vai estudar aí a divisão celular e você vai ver que os centríolos, eles vão participar da divisão celular, quando a célula se divide, e eles também são responsáveis, aí eles vão participar da formação de centríolos e flagelos. Centríolos e flagelos, eles são aí, flagelos, são organelas responsáveis pela movimentação das células. Então, a principal função aí dos centríolos, eles vão participar ativamente da divisão celular e vão participar também da formação de flagelos que vão garantir aí movimento para algumas células, ok? E seguindo temos os lisossomos, pessoal. Lembra que eu falei aqui que os lisossomos, eles são produzidos aqui? Então, os lisossomos são organelas aí, como se fossem basicamente o estômago das células. Eles vão digerir, eles vão aí pegar para si substâncias que entram nas células. Então, toda vez que uma substância estranha entrar na célula, o ribossomo vai engolir essa substância e vai aí digerir e depois excretar. Então, os lisossomos, eles também atuam como defesa. Eles vão defender a célula. Então, toda vez que um corpo estranho entrar na célula, por exemplo, a membrana plasmática, ela deixou passar sem querer um corpo estranho, uma substância que pode fazer mal à célula. Então, o lisossomo, ele vai engolir essa substância, vai digerir e depois vai excretar. É como se fosse aqui, pessoal, digamos assim, um guarda interno que fica dentro da célula, como se fosse o estômago dela. Ele vai digerir aí substâncias que podem fazer mal à célula, ok? Então, eles vão ter aqui as enzimas digestivas, são as enzimas que vai digerir aí substâncias que entram na célula, ok? Então, como é que ele faz isso, pessoal? Como é que a célula, ela digere? Ela faz isso através de um processo chamado endocitose. Endo é de dentro. Então, a célula, ela vai fazer a endocitose. Ela vai adentrar, vai abraçar aí substâncias e moléculas que se aproximam dela. Ela pode fazer isso por fagocitose ou pinocitose. Qual é a principal diferença, pessoal? Então, bora lá. Fagocitose é quando a substância é sólida. Então, toda vez que uma substância sólida, um composto químico sólido, se aproximar da célula, ela vai engolir. Então, ele vai aqui, ó, abrir esse canal e vai engolir essa substância, assim como está na imagem, ó. Aqui é a molécula sólida, se aproximou da célula, ela abriu aqui, estão vendo, ó, e vai envolver aqui essa substância sólida. Quando ela envolve, vai criar uma bolsa. Essa bolsa é chamada de fagossomo. Então, é nessa bolsa aqui que essa substância sólida vai ser digerida. Então, fagocitose é quando aí a membrana plasmática, ela envolve um material sólido. Então, fagocitose
tem a ver com materiais sólidos, substâncias, compostos sólidos. Então a célula ela vai aí envolver essa substância e vai digerir nessa bolsa chamada fagossomo. Já a pinocitose, pessoal, é quando as substâncias elas são líquidas ou pequenas partículas. Então toda vez aí que substâncias, compostos líquidos ou pequenas partículas se aproximam da célula, o que ela vai fazer? Ela vai abrir e vai criar um canal. Quando a substância entrar, ela vai começar a fechar as suas extremidades, estão vendo? E vai criar essa bolsinha chamada pinossomo. Então, pinossomo, fagossomo. Fagossomo, substância sólida. Pinossomo, substância líquida ou pequenas partículas. Ok, pessoal? E aí, gente, qual será a diferença entre a célula animal e a célula vegetal? Então, existem aí vários tipos de células. Mas agora a gente vai se atentar para a célula animal e para a célula vegetal, pessoal. Existe uma diferença muito importante entre esses dois tipos de células. Então, a célula dos animais e seres humanos é essa, e a das plantas e vegetais é essa. Professor, qual é a principal diferença? Preste atenção. Primeiro, no formato. Percebam que o formato da célula animal é diferente do formato da célula vegetal. Olha só para isso. A diferença, ok? Segundo, eu vou ter estruturas, organelas, que estão presentes apenas na célula vegetal. A célula vegetal vai ter algumas coisas que a animal não tem. Que coisas são essas? Primeiro, parede celular. A célula vegetal, ela possui parede celular. A animal não possui. A animal possui membrana plasmática. A vegetal possui uma parede celular. E qual é a principal função dessa parede? É proteger a célula. Essa parede ela é rígida, é muito rígida, ela protege a célula e ela dá o seu formato. É como se fosse uma forminha rígida que protege a célula e dá aí a sua forma. Ou seja, é como se fosse de fato uma parede dura. É uma parede que vai proteger a célula. Então, parede celular está presente apenas na célula vegetal. Outra substância, outro composto que está presente apenas na célula vegetal, o vacúolo. Essa bolsinha aqui, tá vendo? O nome é vacúolo. Essa bolsinha, ela vai aí ter como principal função armazenar água, sais minerais e algumas substâncias, ou seja, quando a planta recebe água, substâncias, nutrientes, ela guarda aqui, ó, nessa bolsinha chamado vacúolo. A célula animal não possui, apenas a vegetal. E por fim, os plastos. Os plastos aqui, ó, são substâncias, são organelas que vão armazenar diversos compostos. O principal é o cloroplastos. O cloroplastos, ele aí vai dar a cor à célula animal, vai dar cor às plantas e ele participa aí ativamente da fotossíntese. Então, o cloroplasto é uma substância fotossintetizante. Ele está presente apenas na célula vegetal, porque apenas os vegetais fazem fotossíntese. A gente vai ver mais para frente o que é fotossíntese. Mas adiantando, a fotossíntese é o modo como as plantas, os vegetais, adquirem energia, como eles se alimentam a partir do sol, da água e também aí de algumas substâncias, ok? Então, as principais diferenças entre as duas células são essas. Bora lá! Aqui são organelas e estruturas que estão presentes apenas na célula vegetal, que é a parede celular, os plastos e os vacúolos. Essas três aqui estão apenas na célula vegetal. A célula animal não possui essas três
estruturas, ok, pessoal? Por hoje é isso. Na próxima aula a gente vai continuar estudando as células. Vamos ver agora o núcleo e o DNA, ok? Então é isso e até a próxima aula.